Na aula passada, a gente conversou sobre os benefícios de se ter um conselho, sobre a importância de uma visão estratégica, sobre a importância de uma visão externa, independente, dentro do seu negócio, para poder fazer com que você enxergue o que você não está vendo, tanto de risco quanto de oportunidades que você não está vendo. Agora, minha ideia com você é conversar sobre quais são as empresas que precisam ter o conselho. Será que toda empresa deveria ter um conselho? Qual o melhor momento de se ter um conselho? Será que ela precisa ter um faturamento mínimo, um EBITDA mínimo? Será que ela precisa ter um tamanho de empresa mínimo, número de funcionários, prazo, sei lá, tempo de vida, etc. Quando me perguntam, direto e reto, Suti, qual que é o melhor momento para eu ter um conselho na minha empresa? Eu tenho uma resposta muito objetiva para isso, que é antes de abrir a empresa. Antes de abrir. E eu explico por quê, e hoje eu oriento uma série de startups também, e a primeira coisa que eu faço é montar o conselho da empresa. Por quê? Se o conselho, como a gente já conversou, é o principal órgão de governança e o principal órgão de estratégia de uma companhia, nada melhor do que você montar um conselho antes, para você poder discutir tudo que você precisa discutir sobre a sua companhia antes de fazer besteira, antes de gastar dinheiro à toa, antes de errar coisas que não precisa errar. É a mesma coisa quando me perguntam assim, qual o primeiro funcionário que eu contrato na minha empresa? Eu também respondo de pronto, a direção de RH. Mas como assim? Não é o CEO? Não, o direção de RH vai te ajudar a contratar, inclusive, o CEO. Porque se a empresa é feita de pessoas e você está querendo as melhores pessoas, contrate primeiro a pessoa que vai te ajudar a ter as melhores pessoas. Então, mesma coisa no conselho. O melhor momento é antes de abrir a empresa. Tá bom, aí você vai falar para mim, ah, legal, mas e aí, o que eu faço agora? Tanto faz, já tenho minha empresa há 15 anos, cara. E agora, o que eu faço? Qual que é? Tá bom, não abri quando eu... Não montei quando eu abri a empresa. Qual o momento de eu abrir a empresa? Qual o momento de eu montar um conselho? Tem uma resposta clichê, e como muitos clichês, eles funcionam, que é assim, meu momento é agora, então você não abriu antes, abre agora. Mas tem alguns sinais que são importantes de você observar se você está precisando de um conselho, se você vai se beneficiar de um conselho. Se você tem aquela sensação que a sua empresa podia estar fazendo mais do que ela está fazendo hoje, sabe aquela sensação, puta, eu sinto que eu devia estar faturando 10 vezes mais do que eu estou fazendo, que eu devia estar impactando a vida de 10 vezes mais pessoas, eu não estou vendo aonde, você precisa de um conselho. Se você está num processo de crescimento da empresa, você precisa de um conselho para te ajudar a tomar as decisões corretas, porque num processo de expansão, crescer dói, mas crescer custa, além de doer. Crescer custa muito, muito, muito. E muitas vezes as empresas crescem, as empresas quebram durante o crescimento delas. Não é incomum aqui no CMJ, nas empresas de toda a nossa comunidade, que a gente dê comandos de não crescimento naquele momento. Por quê? Porque se continuar crescendo do jeito que está, vai quebrar. Nós temos assim, muitos causos desses, muitos causos desses. A empresa vai vendendo, ela vai crescendo, ela tem uma necessidade de caixa X, porque tem um descasamento dela, né, o prazo de pagamento, etc. A conta dela fecha num período diferente, ela recebe depois de pagar. Então, ou seja, quanto mais ela crescer, mais ela precisa de dinheiro. E se ela não tem capacidade de levantar esse dinheiro, um capital próprio, alavancando, etc., ela quebra. Ela quebra. Se parar de pedalar, quebra. Às vezes quebra antes de parar de pedalar. Então, se você tem essa necessidade de crescimento, o conselho é muito bem-vindo. Outra situação, eu estou num processo de sucessão. Eu estou com, seja meus filhos querendo entrar na companhia, meus netos querendo entrar na companhia. O conselho vai muito bem. O conselho vai muito bem, porque faz parte do papel do conselho auxiliar todo esse processo de sucessão de um negócio. Se eu quero vender o meu negócio, então vender o negócio, o conselho é essencial no processo de venda, por diversas razões. O, uma delas, se uma empresa que tem um conselho bem estruturado, o comprador já te olha com olhos diferentes. Ele sabe que você tem um nível de governança melhor, ele sabe que você está mais estruturado, ele sabe que a negociação com você vai ser mais uma negociação de alto nível. Então é super importante. Outra coisa, quando você quer vender, o conselho te ajuda a deixar a empresa pronta para ser vendida.
Aliás, essa é uma das crenças máximas do CMJ. Toda empresa precisa estar pronta para ser vendida, vírgula, sempre. Como assim? E se eu não quiser vender? Tanto faz. Sabe por quê? Porque uma empresa que está pronta para ser vendida, ela vale mais do que uma empresa que não está pronta para ser vendida. Uma empresa que está pronta para ser vendida, ela dá mais dinheiro, ela dá mais resultado. Uma empresa pronta para ser vendida, ela é mais gostosa de trabalhar, ela funciona melhor, ela é mais divertida. Então, você ter uma empresa pronta para ser vendida é chave, independente se você quer ou não vender uma empresa. Além do que, às vezes passa os cavalos selados na nossa frente. Se a gente não pega, a gente perde. Eu já vivi isso na minha vida uma vez, uma super oportunidade de venda de uma companhia que eu tinha e estava bagunçado. Proposta foi colocada na mesa, proposta em cima dos dados gerenciais, a priori, né? A hora que a gente foi para due diligence, eu perdi o negócio. Foi assim, terrível, 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 terrível. Por várias razões, mas foi terrível. Aquilo me fez mudar minha visão e nada é à toa, né? Hoje eu agradeço ter vivido aquilo porque me fez ser o conselheiro que eu sou hoje, me fez montar a empresa que eu tenho hoje e ter a chance de ajudar essas centenas de empresários que eu já ajudei a ter uma empresa pronta para ser vendida e não ter que passar o que eu passei de chegar em casa e, enfim. Então, essa é uma outra maneira, uma outro motivo importante para você ter um conselho. Se você vai fazer porque a chamada profissionalização da empresa, né? Eu tenho um pouco de birra com esse nome, porque quando a gente profissionaliza uma empresa, profissionaliza uma empresa familiar, às vezes dá a sensação que a empresa familiar não é profissional. Cara, se não fosse profissional, não chegava, não chegou. Dá para fazer melhor? Dá. Tem gente que tem alguns skills diferentes do que a gente tem, e vale a pena. Mas enfim, se a gente for fazer a profissionalização, o conselho é fundamental. Eu participo como conselheiro das empresas que eu sou, da contratação de todo o C-level da companhia. Todo, todo C-level eu participo, porque eu tenho experiência, eu conheço um monte de gente, eu sei o que se esperar, eu sei como o C-level tem que reportar, eu sei o que ele deve e o que ele não deve fazer. Então, o conselho traz tudo isso junto. Outra situação interessante, razão importante para a empresa pensar em ter um conselho, é expandir o networking. O networking que você, empresário, passa a ter a hora que você contrata um conselho é gigante. É gigante porque é o network do conselheiro. É diferente de você ter um consultor, é diferente de você ter um amigo com network. Eu vejo, por mim mesmo. Eu, quando ligo para alguém e falo, olha, eu gostaria que você atendesse determinada pessoa, porque eu sou conselheiro dele, sou presidente do conselho, eu sou conselheiro dele, e eu queria que você me desse aí 15 minutos do seu tempo para a gente bater um papo. Cara, é outra história. É outra história, é outro patamar de relacionamento, é outro patamar de negociação que você tem, outra força que você tem para fazer as coisas. Então essas são algumas das razões pelas quais, algumas das razões que te indicam, alguns dos indicadores que te indicam que você deve ter um conselho, que faz sentido você ter um conselho. Uma outra pergunta importante é sobre o tamanho da empresa, né? Se eu tenho um tamanho mínimo de empresa para ter um conselho. Existe o seguinte, que a gente não pode negar, o conselho, ele pode custar caro, pode não custar caro. Se bem que caro ou barato é muito relativo, porque caro ou barato é o que ele entrega. Eu montei, inclusive, o CMJ, a primeira operação de Board as a Service do mundo, porque eu queria que as empresas pudessem ter acesso a todo tipo de empresa. Mas o que acontece, todo tipo de empresa com faturamento e tudo mais, mas o que acontece é que, como tudo na vida, você tem valores diferentes para o tipo de profissional que você quer, para o tipo de serviço que você quer. Mas eu acredito, dentro da minha experiência com as empresas e com esse modelo de conselho compartilhado, nós temos empresas que faturam 2 milhões de reais por ano e já tem um conselho. Da mesma maneira, eu tenho empresas faturando 1 bi com a gente, com o conselho. Então, o faturamento, para mim, inclusive, ele não é o mais importante. Para mim, é mais importante olhar o EBITDA da empresa ou o lucro líquido da empresa para dizer, porque ela tem que ser capaz de pagar o conselho. E uma coisa fundamental, o conselho não é salvador da pátria. O que significa? Você vai colocar um conselho, em 2, 3 meses você não resolveu a sua vida. Então, você não pode empenhar um valor financeiro no conselho acreditando que isso é a sua última chance aqui, né? Então, ele não é isso. Então, o tamanho da empresa só é importante para que você tenha condição
de arcar com o conselho. Aí o modelo de conselho, quanto vai custar, você vai escolher. Mas toda empresa deveria ter. Eu tenho trabalhado com muitas startups, quando eu posso, no início, antes, né, quando o empreendedor me procura, a gente entra antes para montar o conselho, ajudar a definir estratégia, blá, 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 blá. Ou, se não, logo no começo mesmo, quando a empresa ainda está no início da operação dela, a gente já entra com o conselho para ajudar. Ah, mas e se a empresa não pode pagar? Depende, sempre tem alguma maneira da gente fazer. Quem quer fazer o trem, dá um jeito. Nós somos assim, eu tenho certeza que você está me ouvindo é assim também. Tudo que você quis fazer na vida, você fez. Quando você decidiu pagar o preço daquilo, e o preço não é só o preço financeiro, monetário das coisas, né? Então, o tamanho não é tão relevante na empresa. Eu tenho, inclusive porque às vezes tenho um caso de uma empresa que tem 8 funcionários, com um faturamento de 40 milhões de reais e um EBITDA de 45. 8 funcionários. Então, está lá deixando 17 milhões por ano, mais ou menos, enquanto eu tenho empresa de 200 funcionários faturando 20 pau com EBITDA de 15. Então, deixando 3. Então, não é o tamanho que faz a diferença, mas são as questões que você tem, o momento que você está, a sua vontade de crescer, sua vontade de fazer o que é preciso ser feito e, claro, sua capacidade de pagar aquele serviço que você escolheu ter. Uma outra coisa que me pergunto muito é assim, qual é o segmento que deve ter um conselho? Existe segmento específico? Ou melhor, existe algum segmento que não vai se beneficiar de conselho? E aí é engraçado essa pergunta, né? Porque a resposta é não, não tem. Todo segmento deve ter um conselho e todo segmento tem como se beneficiar. Mas é porque todo empresário, eu inclusive, né? Às vezes eu me pego falando isso, mesmo sabendo disso, mesmo dando aula sobre isso, de que a gente fala assim, puto, mas o meu mercado é muito diferente. Meu mercado é muito diferente, meu mercado é muito específico, só o meu mercado é assim, só no meu mercado acontece X, Y, Z. Não sei se você vai entender que no meu mercado é assim, então é muito engraçado, né? Eu, como já convivo com muitos empresários e nós temos os conselhos compartilhados, então você tem empresa, cada uma de um segmento diferente. Todas elas falam isso aí, quando uma olha para o outro e fala, caramba, eu falei a mesma coisa que você e eu já sabia sobre o seu mercado, você sabia sobre o meu, as coisas são similares. Então, o segmento de mercado não é relevante. Ele não é tão relevante não para isso. O que acontece, na verdade, é o seguinte, tem segmentos que são obrigados a ter. Então, por exemplo, financeiros e bancos são obrigados a ter conselho, pela lei da SA, né? Então, o conselho de administração, eles são obrigados a ter. Nessa aula, nós discutimos bastante sobre quais são as empresas que precisam ter conselho, quais não precisam ter, se é que tem, tipo de empresa, faturamento, tamanho, necessidade, quais são os indícios que me dizem que eu preciso ter um conselho. E agora, na próxima aula, nós vamos começar a entender assim, quais são os diferentes tipos de conselho que eu tenho hoje no mercado.